Assim nos diz: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Vamos orar, irmãos? Nosso bondoso Deus, muito obrigado, Pai amado, pela graça do Senhor concedida a nós, para estarmos, ó Deus, durante esses dias, meditando, ó Deus, na Tua palavra, em temas tão relevantes para nós que somos cristãos. Ó Deus, na verdade, o coração do cristianismo, nesses dias, ó Deus, foi trazido até nós através da Tua palavra, os temas, ó Deus, a cruz de Cristo, e, ó Deus, hoje à noite, a ratificação daquilo que aconteceu na cruz, através da ressurreição, nosso Deus. Nós queremos, ainda hoje à noite, estar Te adorando, estar Te glorificando, estar bendizendo o Senhor, estar exaltando o Senhor através da Tua palavra. Por isso, nós Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja agindo de maneira graciosa, bondosa, de modo, ó Deus, que a Tua palavra seja clara aos nossos corações. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja, Pai, trabalhando, ó Deus, em cada coração, ó Deus, para que a Tua palavra ali entre, e ó Deus, e que cumpra, Deus, tudo aquilo que é a Tua vontade, Pai, e ó Deus, que faça exatamente aquilo que é o Teu propósito em cada vida nessa noite. Tu sabes, ó Deus, desejamos, Pai, que a Tua igreja seja edificada, e desejamos também, ó Deus, que vidas que aqui se encontram hoje à noite, que ainda não conhecem Cristo, que hoje à noite saiam desse lugar transformadas, habitadas pelo Espírito Santo, ó Deus, sendo uma nova vida. Pai amado, que em todas essas coisas seja o Senhor glorificado. Amém. Nós Te damos graças, Deus, nós imploramos essas coisas no nome do Senhor Jesus, a quem nós muito amamos. Amém. Amém. Queiram sentar, queridos. Amados, hoje à noite nós consideraremos que a ressurreição é uma crença que repousa sobre amplas evidências, largas evidências. E nós queremos considerar isso porque me parece que esse é o propósito do apóstolo Paulo. Capítulo 15, que nós acabamos de ler, acabamos de ler uma parte dele, é um capítulo extenso, mas é provavelmente um dos textos mais longos, se não mais longo, de todo o Novo Testamento acerca da ressurreição. E Paulo está lidando com um problema na igreja de Corinto. Alguns deles dizendo que não havia ressurreição. E ainda algumas outras crenças discrepantes acerca da ressurreição. A igreja de Corinto foi realmente uma igreja que teve vários problemas em termos da sua unidade, em termos da sua moralidade, também em termos da sua doutrina. E Paulo se encontra, nesse momento, fazendo uma defesa da ressurreição do Senhor e aplicando essa verdade à situação presente lá da igreja de Corinto. Um fato que deve ser notável para nós é que Paulo está preocupado em demonstrar que a ressurreição foi um fato. Se Paulo não tivesse essa preocupação, esses versos 3 até o 8 seriam estranhos nessa consideração do apóstolo Paulo. Porque ele inicia falando acerca de tradições recebidas, ele inicia falando acerca do sepultamento do Senhor e da ressurreição. E aí diz, olha, Jesus foi visto por fulano, Jesus foi visto por esse grupo, tem essa quantidade, foi visto por Beltrano, também por esse outro grupo, e finalmente foi visto também por mim. Então Paulo está desejoso de que essa fosse uma verdade para eles incontestável. Agora,
Irmãos, nós chegamos a essa conclusão, que é o desejo do apóstolo Paulo, de que a sua audiência tivesse certeza da ressurreição, não apenas por causa da atitude do apóstolo Paulo. Outros escritos neotestamentários também apontam para isso. Se você ler, por exemplo, o início de Atos dos Apóstolos, Lucas fala que o Senhor Jesus se apresentou com provas incontestáveis de que, de fato, ele havia morrido, mas a morte não podia, não o conteve, não o deteve, e que ele havia ressuscitado ao terceiro dia. O próprio relato dos evangelhos, os evangelistas se esforçam para dizer, não para inventar, não para engendrar evidências, mas para falar acerca da ressurreição como um fato histórico real, aquilo que tinha acontecido ao Senhor Jesus. Não é que um fantasma havia aparecido. Jesus, no relato dos evangelistas, chega para eles e diz: olha, toca aqui, perceba que eu realmente sou uma pessoa real. Jesus comeu com eles, tinha um corpo físico que eles poderiam tocar, e então nós podemos encontrar da parte dos evangelistas também esse cuidado, tentando demonstrar que a ressurreição foi um fato histórico. Mas, irmãos, nós queremos falar dessas amplas evidências hoje à noite, apoiados em 3 pilares. Em primeiro lugar, nós queremos falar acerca do túmulo vazio. Túmulo vazio como uma evidência da ressurreição. Algo que deve ser contado para nós, irmãos, é que o texto que nós acabamos de ler nos diz nesse verso 3: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Eu preciso dizer, irmãos, como uma maneira também de introduzir o nosso assunto e de concluir aquilo que nós estamos falando de sexta-feira para cá, que o Evangelho apresenta no seu âmago a morte de Cristo, o sepultamento de Cristo e também a ressurreição de Cristo. Estudiosos cristãos renomados, confiáveis, colocam a cruz de Cristo como o coração disso. Tem um livro que foi escrito pelo John Stott, que o título desse livro é A Cruz de Cristo, e John Stott fala exatamente dessas coisas, mas o Stott ele faz questão de demonstrar que a cruz, como um testemunho de todo o Novo Testamento, é o centro do cristianismo. O sepultamento e a ressurreição, especialmente, são extremamente importantes. Paulo vai dizer nesse capítulo que se Cristo ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação, é ridículo tudo que tem sido feito até agora, é inútil. Então é lógico que a ressurreição tem lugar especialíssimo, é parte do Evangelho. E nós queremos hoje à noite exatamente falar sobre a ressurreição como algo real, levando em conta que a cruz só tem sentido se realmente houve uma ressurreição. Irmãos, a ressurreição, ela funciona como um carimbo de autenticidade, de que tudo aquilo que foi conquistado na cruz é fato. Já está sendo aplicado e certamente vai ser aplicado à vida de todos aqueles por quem Cristo morreu. Então, sem ressurreição, o cristianismo não teria veracidade ou não teria autenticidade. No final das contas, seria aquilo que os inimigos do evangelho disseram, seria aquilo que os fariseus disseram.
quando o Senhor Jesus morreu, os fariseus fizeram questão de pedir para Pilatos: olha, monta uma guarda, porque aquele embusteiro, foi essa palavra que eles usaram para descrever o Senhor Jesus, aquele embusteiro, ele falou que ressuscitaria no terceiro dia. E se o corpo dele sumir, nós vamos ter, na verdade, um problema pior do que o primeiro. Então, se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé, a nossa pregação, tudo aquilo que nós entendemos como cristianismo, iria por água abaixo. Então, aqui vale a pena a gente ressaltar a importância, a crucialidade, a essencialidade da ressurreição do Senhor Jesus. Por isso que no âmago do Evangelho, Paulo está dizendo essas coisas. Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, ele morreu por nós, ele morreu para cancelar os nossos pecados, como nós já ouvimos, mas ele também foi sepultado, e essa vai ser uma evidência para a gente pensar no túmulo vazio, e ele ressuscitou, segundo as Escrituras. Irmãos, é importante a gente destacar, agora, enquanto pensaremos no túmulo vazio, em primeiro lugar, que o cristianismo, ele teve as suas tradições. Quando Paulo diz: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que depois, se Tiago foi escrito no ano 44, que é o que alguns apontam, então o primeiro livro do Novo Testamento foi escrito praticamente 15 anos depois. E Tiago fala pouca coisa acerca do Calvário, são princípios cristãos para uma vida cristã prática, sábia, mas Tiago não está tão focado nisso. Então, os escritos do apóstolo Paulo e os próprios evangelhos, eles vão ser escritos praticamente 25 anos, 30 anos depois. O texto que nós estamos lendo hoje, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, 25 anos depois do Calvário. Eles tinham tradições, isso quer dizer que eles tinham a mensagem que era pregada, que era transmitida, guardada em tradições. Os judeus tinham o que é chamado de tradição oral, eles memorizavam acontecimentos e eles memorizavam grande quantidade, por isso que é chamado de tradição oral. Isso era passado às vezes de família para família, às vezes de geração para geração, que talvez é estranho para nós hoje. Hoje nós quase não conseguimos gravar mais o número de telefone de uma outra pessoa, porque a gente confia na agenda do celular. Para eles guardavam grande quantidade de fatos que aconteciam e transmitiam. Então, quando Paulo está dizendo que está entregando aquilo que ele havia recebido, aquilo que repousava nas tradições dos primeiros cristãos. Nós entendemos também que haviam alguns escritos, provavelmente houve um negócio chamado de fonte-que é da palavra Kelly, em alemão, pelo fato de que Mateus e Lucas trazerem praticamente 200 versículos, que não aparecem em Marcos. A ideia é que o evangelho de Marcos é o primeiro evangelho, e Mateus e Lucas trazem 200 passagens que são iguais, ou praticamente iguais, em Mateus e Lucas, mas que não se encontram em Marcos. Isso faz com que estudiosos levantem a hipótese que houve uma fonte, que essa fonte foi utilizada tanto por Mateus quanto por Lucas na composição do seu evangelho. Um problema com essa teoria é que não existe um único manuscrito, uma única cópia dessa fonte algo que talvez a arqueologia vai descobrir futuramente, talvez. Irmãos, é importante dizer que houveram tradições. E Paulo está dizendo que entregou para eles aquilo que ele havia recebido. Então, repousava nessas tradições que Jesus morreu, que Jesus foi sepultado e que Jesus também ressuscitou. Nós já falamos na sexta, no sábado, hoje de manhã, acerca da morte do Senhor Jesus, e falaremos agora um pouco sobre mais a ressurreição.
O sepultamento, o fato de admitir que Cristo foi sepultado, leva-nos ao fato de um túmulo vazio. Irmãos, aquilo que é aparentemente, às vezes, não percebido por nós, é destacado. Credos antigos do cristianismo destacavam o aspecto do sepultamento. O texto, então, nos diz: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras. Ele ressuscitou no terceiro dia, segundo ou conforme as Escrituras. Esse foi sepultado e ressuscitou, eles se encontram conectados, se encontram juntos. O fato de Jesus ter sido sepultado indica que ele permaneceu na morte durante um período, 3 dias. É o que o Novo Testamento nos diz. Irmãos, mas o fato do sepultamento vai nos remeter, vai nos levar ao túmulo vazio. Um primeiro destaque é que Jesus de fato foi sepultado. É importante destacar isso, porque existem aqueles que são inimigos do cristianismo e eles querem dizer que Jesus não foi sepultado. Tem, por exemplo, uma obra muito famosa em nossos dias, chamada de O Código da Vinci. Inclusive tem um filme, imagino que alguns aqui já assistiram. E aquele filme, ele tentou transmitir que Jesus, ele de fato não ficou no sepulcro. Jesus, ele fugiu com Maria Madalena, foi para as bandas da Índia, teve filhos com Maria Madalena e, na verdade, constituiu família com ela e por lá ensinou os indianos, porque ele era o mestre. Aquele filme, aquele livro do Dan Brown, ele traz a ideia de que o cristianismo inicial, aquilo que é chamado de ortodoxia, sufocou o verdadeiro relato sobre Jesus. O cristianismo de Roma sufocou os demais cristianismos da época. E, na verdade, essa história de que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, essa é a versão de Roma. Mas essa não é a única versão e provavelmente não é a verdadeira versão. Dan Brown é um de muitos que tentaram negar. Eu posso fazer menção dele, porque o livro dele vendeu nada menos do que 40 milhões de cópias nos Estados Unidos e para onde foi traduzido. Então, essa ideia de Jesus não ser sepultado é uma ideia que foi veiculada, mas não apenas pelo Dan Brown. Teve um pessoal aí da Alemanha que, se a gente não soubesse que eles eram estudiosos, a gente ia pensar que eles eram drogados. Que os caras disseram uns absurdos tão grandes, mas tão grandes, sobre o Senhor Jesus, que se a gente não soubesse que os caras eram estudiosos, a gente ia dizer o seguinte: rapaz, a lombra foi muito louca. Porque as considerações deles foram assim esdrúxulas, foram muito distantes daquilo que as Escrituras e daquilo que fontes confiáveis disseram. Mas, irmãos, como é que nós podemos pensar nesse sepultamento e no túmulo vazio, pensando em termos de evidência? Em primeiro lugar, os evangelhos nos dizem que um homem chamado José de Arimateia, ele pediu o corpo do Senhor. E ele pediu a Pilatos a autorização para que ele fizesse o sepultamento. É interessante destacar que José de Arimateia, ele era um membro do Sinédrio. O Sinédrio foi um órgão judaico, foi a Suprema Corte Judaica, e esse Sinédrio havia rejeitado Jesus, havia condenado sem provas, havia, por inveja, os evangelistas nos dizem, rejeitado o Senhor Jesus, e há pouquíssimo tempo esse Sinédrio tinha se mostrado extremamente hostil. O relato dos evangelhos nos mostram eles dando soco, eles cuspindo no Senhor, eles tratando ele da maneira mais ultrajante
que uma pessoa poderia ser ultrajada. E eles só não fizeram algo pior porque eles reconheciam que isso tinha que ser feito pelos romanos. Caso contrário, eles fariam com as próprias mãos. E, irmãos, esse José de Arimateia, os evangelhos nos dizem, ele esperava o reino de Deus, e ele então chega para Pilatos e ele pede. Aqui nós temos, se os discípulos tivessem inventado a história, nós temos o personagem mais improvável para pedir o corpo do Senhor Jesus e para fazer o sepultamento, um membro do Sinédrio. Então, os discípulos, apontando para a realidade dos fatos, deixaram claro que quem havia pedido o corpo para fazer o sepultamento havia sido um membro do Sinédrio. Vem a explicação que ele esperava a vinda do reino dos céus e por isso havia pedido para que isso acontecesse. O mesmo relato diz que Pilatos fica, mas como assim? Ele já morreu? Normalmente eles demoravam 2 dias na cruz, mas relatos ou estudos médicos mostram que os sofrimentos de Jesus foram tão grandes, desde o flagelo dos açoites, os açoites que o Senhor Jesus recebeu foram tão intensos que ele poderia ter morrido enquanto era açoitado. Enquanto estava amarrado, preso, sendo açoitado, os relatos médicos apontam que o que Jesus padeceu ali foi de uma forma tão intensa que ele poderia ter morrido ali mesmo. Ele então comprovadamente morre, uma lança é enfiada no Senhor Jesus, comprovando pelo próprio corpo dele, por aquilo que sai do corpo, que ele de fato já havia morrido. E João diz, olha, aquele que viu isso dá testemunho, isso é fato. Então, José de Arimateia pediu o corpo, ele comprovadamente havia morrido e ele foi sepultado. Uma outra evidência apontando para o túmulo vazio é que pessoas foram ao sepulcro. Esse lugar do sepulcro era conhecido pelos cristãos e pelos judeus. De modo que as primeiras pessoas que foram ao sepulcro foram as mulheres. E, irmãos, eu não sei se vocês concordam, mas alguém já disse que o Senhor foi altamente estrategista. Jesus queria que a notícia corresse ligeiro. Por isso, as primeiras a serem levadas no sepulcro foram as mulheres. As mulheres foram aquelas primeiras. Agora, o modo como os evangelistas, eles tratam do assunto, quando as mulheres chegam no sepulcro, elas não chegam dizendo, olha, de fato, aconteceu, Jesus ressuscitou, ai que maravilha, aconteceu como ele tinha dito. Não! Os evangelistas mostram a princípio a incredulidade das mulheres, dos próprios apóstolos, o modo como eles reagiram a tudo o que aconteceu, mostrava que eles estavam como os demais judeus. Jesus morreu. O nosso mestre, aquele que nós pensávamos que era o libertador de Israel, ele morreu. Elas chegam para o jardineiro, onde colocaste o Senhor? Diz para mim, como é que você fez tal coisa? Mas elas chegam, e o relato que nós temos desses documentos históricos, se as cartas, os livros do Novo Testamento não forem documentos históricos, nenhum texto antigo pode ser considerado. Porque esse é o texto mais reproduzido, texto antigo, texto que foi feito antes da imprensa. A imprensa passou a existir no século XV. E muitos textos dos romanos, textos dos gregos, textos das civilizações antigas, eles foram preservados. Mas nós temos aqui documentos históricos, os mais antigos da história da humanidade. E os mais copiados, não os mais antigos, quando a gente pega Antigo e Novo Testamento, são textos muito antigos, mas os textos mais reproduzidos da humanidade são esses. Se esses não forem confiáveis, por tudo aquilo que a crítica textual tem feito com a própria Bíblia e com os demais textos, nenhum outro é. E ninguém está disposto a assumir isso, nem mesmo aqueles que não acreditam no Evangelho. Então, os documentos do Novo Testamento dizem-nos que essas mulheres foram, que chegaram lá e que o sepulcro estava vazio. E algo que é interessante, irmãos, é que nós temos o que é chamado de tradições independentes. Como assim? Marcos tem o seu relato.
Mateus e Lucas têm o seu relato, João tem o seu relato, e eles estão apresentando esses fatos com tradições independentes. Isso quer dizer que haviam diversas tradições confiáveis entre a igreja primitiva, atestando o fato de que o túmulo estava vazio. Mas nós temos uma terceira evidência, e eu acho essa muito interessante. Vem comigo lá para Mateus 28. Mantenha o seu dedo aí em 1 Coríntios, capítulo 15, mas venha comigo para Mateus 28. Em Mateus 28, nós encontramos os dados da ressurreição. E nós encontramos, logo no fechamento do capítulo 27, aquilo que eu já falei, os fariseus dizendo, olha, montem uma guarda lá, porque senão o problema pode ser maior. Mas acompanhe aí a partir do verso 11. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano, deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes, vocês devem declarar o seguinte, os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos, e essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Irmãos, eu não quero nem falar sobre o aspecto do ridículo daquilo que os soldados fizeram, porque os soldados romanos, eles eram extremamente bem treinados para vir aqueles discípulos de Jesus, homens religiosos, e conseguir roubar o corpo que estava sendo guardado por esses soldados. Em primeiro lugar, qualquer pessoa diria, com certeza isso não vai acontecer. E se tivesse acontecido, os soldados morreriam, porque era responsabilidade deles. Aí por isso, os judeus, os fariseus pegam e dizem, olha, se vier bronca para vocês, a gente resolve. Mas meu ponto realmente não é esse. O meu ponto é o seguinte, aí no final do relato eles dizem, assim os soldados receberam dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Os fariseus não negaram que Jesus foi sepultado. E os fariseus não negaram também que o túmulo estava vazio. Eles, na verdade, pagaram os soldados para que fosse divulgado um relato diferente daquilo que os discípulos estavam fazendo. Mas um fato aqui que é extremamente importante, quando nós pensamos no aspecto do túmulo vazio, é que nem os oponentes do evangelho rejeitaram o fato de que Jesus foi sepultado e de que Jesus não estava no túmulo. Então, irmãos, uma primeira evidência que é extremamente importante, que vem com um conjunto de ideias acerca da ressurreição do Senhor, é que de fato Cristo morreu, é que de fato Cristo foi sepultado, até os seus inimigos admitem, tem uns loucos que querem negar isso, mas tem evidência suficiente para atestar que Jesus foi sepultado e que o túmulo estava vazio. Então nós temos evidência suficiente acerca disso. Voltemos para 1 Coríntios, capítulo 15. Um segundo conjunto de evidências se encontra agora nas palavras do apóstolo Paulo, a partir do versículo 5. Eu só preciso dizer, irmãos, que Paulo está atestando que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Leia, por exemplo, Isaías 53. E se ele estivesse referindo ao Antigo Testamento,
Às vezes os autores do Novo Testamento se referem a escritos do próprio Novo Testamento, mas é provável que Paulo está se referindo ao Antigo Testamento, e que ele foi sepultado e ressuscitou conforme as Escrituras. Um texto ou alguns dos textos que foram usados pelos discípulos, leia, por exemplo, a pregação de Pedro em Atos 2, e as pregações de Pedro, quando eles dizem que Jesus ele não sofreu decomposição. E eles estão citando salmos falando acerca disso. E eles dizem, olha, o patriarca Davi, ele foi sepultado e o corpo dele sofreu decomposição. Aquela palavra, então, não se referia ao patriarca Davi, mas, na verdade, ao Senhor Jesus, porque o seu corpo não sofreu decomposição. Então, a pregação dos apóstolos estava firmada, estava estabelecida nas Escrituras do Antigo Testamento. Então, há também um conjunto de evidências em textos que eram aceitos, que eram os escritos do Antigo Testamento, que isso aconteceria e os apóstolos firmaram-se nisso. Mas Paulo agora passa às testemunhas oculares. Paulo então nos diz do seguinte modo, a partir do verso 5, depois de atestar que Cristo ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele disse que ele foi visto por uma porção de pessoas. O primeiro que ele diz é, e apareceu a Pedro e aos 12. Enquanto que os evangelhos nos apresentam um outro conjunto de aparições de Jesus a várias pessoas, às mulheres, aos discípulos no caminho de Emaús, Paulo se concentra aqui em primeiro lugar na pessoa de Pedro. Algo que é interessante, irmãos, enquanto nós abrimos esse relato, é que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a sua carta aos Coríntios, ele já era alguém bem conhecido. Aqui nós temos os argumentos não de um moleque qualquer, não de um malandro qualquer, não de um espertalhão qualquer, mas de um homem de Deus piedoso, que testemunhava que ele mesmo havia visto o Senhor e que aquilo que ele testificava era confiável. Então, ele se reporta à pessoa de Pedro. Pedro, ele é uma espécie de representante dos 12. Nós encontramos ele nas páginas do Novo Testamento, Jesus fazendo algo, ou Jesus dizendo algo, e Pedro dizendo, nós pensamos assim, nós queremos assim, nós cremos assim, Senhor, isso não acontecerá contigo, e daí por diante. Então, ele aparece a Pedro, Pedro havia andado com o Senhor, Pedro era uma espécie de porta-voz dos 12, mas Pedro não apareceu apenas aos 12, Jesus não apareceu apenas a Pedro, Jesus aparece a Pedro, mas aparece também aos 12, de modo, irmãos, que Jesus, então, quando aparece, tinha tido contato com eles, tinha conversado com eles, e havia, durante as suas aparições, ele havia falado, estado com eles, de modo suficiente para eles entenderem. Não era um fantasma, não foi um sonho, não foi uma visão, na verdade, o Cristo ressurreto apareceu para eles, esteve com eles, conversou com eles, comeu com eles, com Pedro e com os 12. Evidentemente, Judas já não está mais na história, nós sabemos pelo relato, mas essa expressão, os 12, é um termo que nós podemos dizer técnico no Novo Testamento. A gente vai já falar um pouquinho mais sobre isso. E é uma maneira de dizer que aqueles que ele havia comissionado, evidentemente deixando Judas de fora, todos eles também poderiam testemunhar, eles eram testemunhas oculares de que isso havia acontecido. Então, nós temos aqui um primeiro grupo de pessoas, Pedro e os 12. Logo depois, nós encontramos aqui o apóstolo Paulo, fazendo referência a um outro grupo de pessoas. Depois disto, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenha adormecido.
Aqui, irmãos, o momento em que Jesus aparece para essas pessoas é muito provavelmente no momento em que ele está sendo assunto ao céu. Muito provavelmente. Nós não temos assim uma clareza, mas nós temos aquele fato de que a Assembleia se compunha de 120 irmãos, e que naquele momento que ele é assunto ao céu, muito provavelmente ele está aparecendo para um grupo que vai além. O grupo que permanecia ali era de 120, mas o grupo que foi visto pelo Senhor, o apóstolo Paulo está dizendo, foi de mais de 500 pessoas. O apóstolo Paulo diz que essas pessoas eram irmãos, pessoas que haviam crido no Senhor, e o propósito do apóstolo Paulo, como sugere um crítico que teve várias ideias estranhas, foi o seguinte, várias ideias estranhas sobre o cristianismo. Paulo, ao relatar essas coisas, ele estava dizendo mais ou menos o seguinte para os coríntios: olha, se alguém aí tiver dúvidas acerca da ressurreição do Senhor, ele foi visto por mais de 500. E se você está realmente com dúvida, você pode procurar essas pessoas, porque a grande maioria deles ainda está vivo, alguns adormeceram, é um eufemismo para dizer que eles morreram, alguns já estão com o Senhor, alguns realmente já morreram, mas a maioria deles está vivo. Então, essas pessoas estão vivas, e se alguém entre vocês tiver alguma dúvida, pode procurá-los, porque vocês vão ter como comprovar isso que eu estou dizendo. Então, o que o apóstolo está dizendo é o seguinte: o fato de que a ressurreição aconteceu de verdade é algo que não se pode negar. E se alguém quiser negar, a gente tem como apresentar muitas testemunhas. E, irmãos, desde tempos antigos, quando eram apresentadas 2, 3 testemunhas, o assunto era encerrado. Aqui Paulo está dizendo, nós não temos apenas 2, 3 testemunhas acerca de um fato histórico, verídico, real. Nós temos muitas testemunhas, mas Paulo não termina a sua lista aí. Ele em seguida pega e diz o seguinte: depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Aqui, irmãos, esse Tiago, e há vários Tiagos no Novo Testamento, aqui esse Tiago é uma referência ao irmão do Senhor Jesus, ao meio-irmão do Senhor Jesus. Aquele Tiago que foi líder na igreja de Jerusalém, aquele Tiago que teve um lugar de uma liderança destacável, perceptível, alguém muito conhecido nos dias do Novo Testamento, alguém que era conhecido por ser íntegro, alguém que era conhecido, uma das coisas que são reportadas a Tiago, um homem de oração. Chega-se a tradições antigas a dizer que Tiago tinha água no joelho por horas e horas de oração, alguém de uma postura ilibada, ainda que não era do grupo dos 12, mas era alguém que tinha um testemunho de alta respeitabilidade. Então Paulo está dizendo, o Senhor Jesus também foi visto por Tiago. E aí logo depois o Senhor Jesus pega e diz, Paulo diz que o Senhor Jesus foi visto, além de ser visto por Tiago, foi visto por todos os apóstolos. Aqui eu preciso dizer, irmãos, que a palavra apóstolos no Novo Testamento, ela tem alguns usos. A palavra apóstolo, ela pode se referir a qualquer irmão. Se esse irmão estivesse sendo enviado em uma missão, ele era um apóstolo. Esse é o sentido da palavra. É tanto que a palavra apostoléu indica o verbo para enviar, e trata-se de alguém que iria cumprir uma missão. Existe um grupo de 12 no Novo Testamento que recebe uma designação técnica. Eles eram apóstolos como outras pessoas não eram. Eles foram escolhidos, separados, treinados, eles acompanharam o Senhor, e esse treinamento foi tal, que depois de Jesus ter morrido, depois de Jesus ter ascendido ao céu, e os apóstolos pregando, e eles estando diante do sinédrio, interrogando eles, as autoridades judaicas, eles reconheceram que eles haviam andado com Jesus pelo modo como eles falavam. Então, os apóstolos, esse grupo de 12, eles eram um grupo separado, destacado dos demais, e
haviam outros apóstolos. E importante a gente destacar esse fato, porque tem um monte de pilantra hoje no nosso país, dizendo que era apóstolo como Pedro, Paulo e os demais. Então, esses apóstolos eram um grupo de 12 que tinham um propósito específico. Mas a palavra apóstolos aqui, que é usada ao lado de Tiago, indica faz referência aos missionários. Aqueles que estavam indo, eles eram pregadores itinerantes, eles iam de cidade em cidade, eles iam de lugar em lugar, e chegando naqueles lugares, eles eram pregadores do evangelho. Eles eram chamados de apóstolos, porque um apóstolo era alguém que tinha uma missão. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte, que Tiago e esses pregadores, esses missionários, esses pregadores itinerantes, que haviam vários deles, e eles estavam indo, eles também tiveram uma visão, ou eles viram Cristo crucificado e agora ressurreto. Então, eles também, e aqui Paulo não mensura, não diz a quantidade, mas diz que todos os apóstolos, eles viram o Cristo ressurreto. E aí o apóstolo Paulo faz questão de dar ainda uma última testemunha ocular. Ele diz, depois destes, apareceu também a mim, como a um que nascido fora de tempo. O apóstolo Paulo então diz que ele foi o último. Especialmente o texto na língua original destaca isso de uma maneira assim muito clara. Ele é um último, ele é como alguém que nasceu fora de tempo, ele é como alguém que demorou, mas ele também foi visto. Isso porque o Novo Testamento destaca os 12 e Paulo, como tendo sido comissionados para levar a obra do Evangelho a todas as pessoas como testemunhas oculares do Senhor. Então Paulo disse, eu também. E aqui nós já sabemos que o apóstolo Paulo não era qualquer menino, qualquer delinquente, na verdade era alguém respeitado e alguém que tinha muita credibilidade entre os coríntios e também além dos coríntios. Então Paulo está dizendo, há uma quantidade de testemunhas oculares que testificam que de fato Jesus ressuscitou. Irmãos, existem outras tradições, eu já mencionei os discípulos no caminho de Emaús. Tem a história de Tomé, que Tomé, os discípulos veem, mas Tomé não estava, e Tomé está dizendo, se eu não ver, se eu não colocar o dedo, eu não acredito. E aí Jesus aparece outra vez, Tomé estava com eles, vem cá Tomé, coloca aqui o dedo. Você está com toda essa dificuldade, Tomé adora o Senhor, Rei meu e Deus meu, reconhece o Senhor Jesus. Você creu porque viu, bem-aventurados que não viram e creram. Então o Senhor Jesus faz questão de destacar, e nós temos outras tradições apontando para o fato de que testemunhas oculares, além dessas, viram o Senhor. Então, irmãos, nós temos aqui mais um conjunto expressivo de evidências apontando para o fato de que Jesus ressuscitou. Eu quero ainda fazer um destaque, aquilo que aconteceu com os apóstolos, em face ao fato da ressurreição. Irmãos, todo o relato aponta para uma de duas coisas. Ou Jesus ressuscitou mesmo, ou esses apóstolos eram uma cambada de doido, mas doido do pior tipo. Nós temos essas duas hipóteses, e uma delas é falsa. Como assim? Irmãos, aquele pessoal estava bem acostumado com sangue. Mataram o Senhor Jesus, o próprio Sinédrio o rejeitou, inflamaram as pessoas lá em Jerusalém para dizer crucifica-o, crucifica-o. Eles tinham um alto poder de influência, eles eram pessoas que não mediam esforços para ver sangue, e se precisasse matar outros, matariam. Aqueles apóstolos, eles estavam a princípio entristecidos. A ideia da ressurreição era estranha para eles. Porque quando eles ouviram o relato
de que Jesus ressuscitaria, os evangelhos dizem o tempo inteiro, aquilo era estranho para eles. Eles guardavam consigo o que era chamado naqueles dias de esperança messiânica, de que o Messias viria e que libertaria os judeus dos romanos. E aí, de repente, vêm os próprios judeus, rejeitam, esse não é o Messias, e aí aqueles que eles pensavam que era o Messias, padeceu pelas mãos dos romanos, eles viram, ele foi crucificado, ele foi pendurado no madeiro, e eles viram, ele foi sepultado, eles sabiam onde é que era o sepulcro. Depois de algum tempo, não muito tempo, pouco tempo, esses judeus aparecem pregando corajosamente e dizendo: vocês rejeitaram o autor da vida, vocês mataram o autor da vida, mas nós somos testemunhas, ele ressuscitou. E estavam pregando inflamadamente, estavam no meio das pessoas, começaram através do poder do Senhor a fazer curas, e eles disseram: isso não é pela nossa própria virtude, mas por causa do nome de Jesus. Não atribuíam glória a eles, poder a eles, mas eles apontavam para o Nazareno ressuscitado. Meus queridos, em Jerusalém, eles não foram lá para Antioquia, num local distante, em Jerusalém, onde há poucos dias atrás, há 50 dias atrás, Jesus havia sido condenado, injustamente condenado, ele foi rejeitado, condenado, foi cravado na cruz, e 50 dias, menos de 2 meses depois, eles estavam diante do povo, pregando corajosamente, dizendo que Jesus havia ressuscitado. Essa mudança brusca, tristeza, a ideia de que o seu mestre havia morrido, depois eles estão trancados no cenáculo, eles estão com medo, porque como eram discípulos de Jesus, Pedro, quando negou ao Senhor Jesus, que chega lá a criada: você era discípulo? Não, porque Pedro sabia que ele também podia ir para a cruz. Então, quando eles aparecem pregando, ou eles são loucos, ou Jesus realmente ressuscitou. E nós temos evidência, de fato, de sobra, de que Jesus ressuscitou. Irmãos, um outro conjunto de evidências aponta para evidências além das Escrituras. Os inimigos falaram daquele povo que adoravam Jesus, que eles diziam que morreu, mas que ressuscitou e que está vivo. As evidências externas, além dos documentos cristãos, que foram preservadas, apontam para essa ideia de que Jesus havia ressuscitado. Diante, irmãos, de todas essas coisas, da certeza do túmulo vazio, ainda que os fariseus pagaram os soldados para espalhar uma conversa esfarrapada que qualquer pessoa com mínimo de bom senso iria dizer: só um louco acredita nisso. A evidência do túmulo vazio, a evidência da quantidade das testemunhas oculares e a evidência daqueles que não eram cristãos, dizendo que Jesus havia ressuscitado, nos leva à conclusão inevitável: Jesus ressuscitou. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Sim, pastor, nós já cremos. Eles queriam que não ficasse sombra de dúvida. Eles queriam. Por isso eles estão dando evidências e mais evidências e mais evidências. Irmãos, diante do que nós falamos hoje à noite, eu quero trazer 4 aplicações. E eu quero que nós pensemos, quando nós estivermos considerando a ressurreição, no seguinte: há alguma dúvida no seu coração acerca da ressurreição? Jogue fora. Você já leu os livros do Don Brown? Você já assistiu o Código da Vinci? Já está se familiarizando com ideias de professores universitários, professores de universidade que estão tentando de todas as formas desmerecer o cristianismo? Joga suas dúvidas fora. O fato de que Jesus ressuscitou tem evidências de sobra
Se você já tinha um coração crédulo, nós temos, a partir da própria Escritura e do conjunto de evidências, uma força ainda maior para dizer: o meu Jesus ressuscitou. Isso não é simplesmente um salto no escuro. Nós temos evidências de sobra. De fato, Jesus ressuscitou. Uma segunda bênção: todas as conquistas da cruz acontecerão. Louvado seja o Senhor. Ele nos prometeu que Ele voltaria. Ele fala de salvação e Ele fala de um retorno. E Ele fala que nós vamos estar com Ele para sempre. Naqueles dias de tribulação, naqueles dias de angústia, lembre-se de uma coisa: é impossível que Jesus não volte. Ele venceu a morte e nós também venceremos. Se nós passarmos por ela, nós estaremos com Ele para sempre. É fato, Jesus venceu a morte e nós estaremos com Ele. Ele é a primícia, Ele é as primícias da ressurreição. Ele é aquele tipo. Jesus provou uma ressurreição da seguinte maneira, irmãos: algumas pessoas morreram, ressuscitaram. Lázaro ressuscitou. Outras pessoas, Dorcas ressuscitou, mas voltaram a morrer. Jesus morreu e ressuscitou. A ressurreição de Jesus é para nunca mais provar a morte. Por isso, é nesse sentido que Ele é as primícias da ressurreição. E nós, quando ressuscitarmos, ou quando nós formos arrebatados para estar com o Senhor, nós também estaremos com Ele, imortais para sempre. Eu tenho muita dó dos ateus. Eles acham que depois da morte tudo acaba. E toda a existência humana se resume à passagem por aqui até chegar no sepulcro. A palavra de Deus diz que nós estaremos com o nosso Senhor para sempre. Para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E irmãos, Paulo, quando constrói toda a sua argumentação, ele termina dizendo: sirvam de maneira zelosa. O verso 58, Paulo diz da seguinte maneira: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Tudo o que nós fazemos para o Senhor Jesus não é inútil. Fique firme, seja frutífero, que nós a cada dia cresçamos no caminho do Senhor, porque de fato Ele ressuscitou e Ele já tem nos abençoado e nos abençoará ainda mais. Louvado, glorificado, exaltado seja o nosso Rei, que vive para todo sempre. Amém. Nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra trazida a nós hoje à noite. Deus, Tu bem sabes, nós somos um povo transbordante de alegria. Nós estamos, ó Deus, transbordando de alegria e voltando, ó Deus, aquela sexta-feira terrível, carregada de densas trevas, aquele sábado de profunda angústia. Mas, ó Deus, também voltamos àquele domingo, em que de manhã bem cedo, as mulheres não encontraram o corpo do Senhor lá, os discípulos foram lá, mas também não encontraram, porque Ele havia ressuscitado, Ele venceu a morte, e eis que está vivo pelos séculos dos séculos, nos diz a Tua palavra. Deus amado, nós Te louvamos, ó Deus, porque isso não é conversinha de religiosos, de homens irresponsáveis, de pessoas que queriam engendrar evidências. Nós temos fatos e mais fatos, testemunhas e mais testemunhas. A Tua palavra tem nos dito, ó Deus, e nós cremos, Pai amado, que é fato que o Senhor Jesus morreu, que Ele foi sepultado, mas que o túmulo está vazio, Ele venceu a morte, Ele está vivo, ó Deus, e a Tua palavra nos diz que nós estaremos também, ó Deus, nós Te louvamos, Pai. Nós, como Teu povo, com muita alegria, com muita satisfação, nós glorificamos o Teu nome, porque o Senhor vivo está. Ó Deus, nessa noite, recebe os louvores do Teu povo, a gratidão do Teu povo, a alegria do Teu povo. Ó Deus, e que nós, firmes, abundantes, sempre constantes na obra do Senhor, sirvamos ao Senhor até aquele dia de um encontro maravilhoso com o Senhor. Nosso Deus, Te damos graças pela Tua palavra e pedimos que o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus, a quem nós amamos. Amém.